Olá, fera, como vai? Hoje nós vamos ver uma aula bem interessante. Economia e Sociedade do século XVIII. De antemão, fera, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte aspecto. O Enem, ele sempre cobra economia do Brasil, seja do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Então, nós vimos em outras aulas um assunto sobre a economia do século XVI e a economia do século XVII. Hoje, nós vamos ver a economia do século XVIII e você vai ver que é bem distinta. Fera, uma outra coisa, nós também já vimos a sociedade do século XVI e a sociedade do século XVII. Hoje será a sociedade do século XVIII. Bom, deixa eu lembrar para vocês aqui um pouquinho como é que foi a sociedade do século XVI e a sociedade do século XVII. Bom, aquela sociedade, você deve lembrar que eu falei, fera, nós analisamos a sociedade nordestina, a sociedade açucareira nordestina. Já a sociedade do século XVIII, nós analisamos a sociedade mineira, ou seja, lá em Minas Gerais, lá no ciclo do ouro. Fera, veja bem, essa sociedade mineira, ela é uma sociedade mais urbana. Lembre-se que aqui no Nordeste, a sociedade do século XVI e XVII, ela era uma sociedade mais rural. Fera, eu estou dizendo mais rural, não estou dizendo que não tem pessoas na área urbana, tem sim, mas predomina na área rural. Bom, lá em Minas, a sociedade do século XVIII, então ela predomina essa sociedade urbana. Bom, fera, essa sociedade urbana, você vai encontrar também uma classe chamada classe média. Essa classe média, fera, ela dedica-se ao setor de serviços. Plínio, como assim a classe média do século XVIII, a classe média da sociedade mineira, dedica-se ao setor de serviços? Fera, eram médicos, eram advogados, vamos chamar engenheiros, arquitetos, comerciantes, ou seja, dedicam-se ao setor de serviços. Só que você vai ter também uma questão interessante sobre os escravos. Fera, o escravo ali na sociedade do século XVIII, na sociedade mineira, esse escravo, ele é um escravo que pode muito bem comprar de maneira mais rápida a sua alforria. Bastava ele encontrar uma grande pedra de ouro, bastava ele encontrar um grande diamante, e ali o senhor, em gratidão, concedia a alforria daquele escravo. Então, fera, você pode encontrar uma questão do vestibular trazendo isso aí, uma questão do Enem trazendo isso aí, trazendo a questão de que a alforria, a liberdade dos negros, era mais comum em relação na sociedade mineira do que em relação à sociedade açucareira nordestina. Uma outra questão, fera, que você pode encontrar é a seguinte, que o tempo de vida do escravo era mais curto. O escravo, trabalhando lá em Minas Gerais, o tempo de vida dele era mais curto. Alguns livros vão trazer 5 anos, outros vão trazer 7 anos, outros vão trazer 12 anos. Mas o que importa é que o tempo de vida dele era mais curto. Por que isso? Porque, gente, ele vai trabalhar atolado em águas, nos rios, ele vai trabalhar em galerias subterrâneas, enfim, ele vai trabalhar numa condição bem mais perigosa do que lá no Nordeste. Então, por isso que o tempo de trabalho dele é mais curto, tá? Ele vai morrer, pode ser soterrado, enfim. Bom, mas essa sociedade urbana, ela é uma sociedade mais diversificada, ela é uma sociedade onde você vai ter outros valores, né, do que em relação aqui à sociedade nordestina. Mas uma questão, gente, é que essa sociedade, ela vai ser uma sociedade mais esclarecida. Por que mais esclarecida? Porque os filhos dessa elite, os filhos desses ricos, quase que não sai, eles eram enviados para a Europa, para estudar na Europa. E lá na Europa, feras, eles entraram em contato com as ideias iluministas. Afirma-se que de cada 10 estudantes que você vai encontrar na Universidade de Coimbra, 8 eram pessoas ligadas a Minas Gerais. 8 eram filhos de pessoas que moravam em Minas Gerais. Então essas pessoas entraram em contato com essas ideias iluministas e voltavam para o Brasil com esses ideais. Bom, então essa sociedade mineira, gente, ela é uma sociedade mais diversificada. Uma outra questão que você vai encontrar nessa sociedade, e aí é um assunto pertinente à literatura, é que Minas Gerais ele foi o centro do arcadismo e do barroco mineiro. Esse barroco mineiro ele é mais conhecido como barroco rococó. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto pertinente à literatura brasileira. Mas você pode encontrar também algumas questões aí sobre o barroco mineiro
e sobre o arcadismo numa prova de Enem, já que o Enem ele vai mesclar com outras matérias. Fera, vamos ver também a questão da economia. Como você está vendo aqui no mapa, você está vendo aí, né, alguns aspectos da economia do Brasil no século XVIII. Bom, vamos ver então aqui em relação a essa economia. Lá no século XVI, eu falei para vocês que o algodão, ele era a produção algodoeira aqui era uma produção obsoleta. Por que era obsoleta? Porque era precária, porque era pouca. Porque essa produção, gente, ela era voltada apenas para fazer tecidos para os escravos. Já no século XVIII, e lá atrás, eu chamei sua atenção para isso, aqui no século XVIII não, a produção algodoeira, ela será diferente. Plínio, por que a produção algodoeira aqui no século XVIII era diferente? Fera, devido a dois acontecimentos. O primeiro deles, a Revolução Industrial. Você vai ver em outras aulas com a professora Ana Carolina, você vai ver que a Revolução Industrial, ela foi o quê? Ela vai acontecer na Inglaterra e ali foi mecanizada a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Logo, quando você tem a mecanização da indústria têxtil, você vai produzir mais tecido em um curto intervalo de tempo. Ou seja, se eu estou produzindo mais tecidos em um curto intervalo de tempo, eu preciso de mais matéria-prima. Bom, lá na Inglaterra serão criados os cercamentos, mas quem fornecia o algodão para a Inglaterra eram as 13 colônias inglesas. O que é que isso tem a ver com a Revolução Inglesa? O que é que isso tem a ver com o aumento do algodão no Brasil? É o segundo fator, gente. As 13 colônias inglesas proclamarão sua independência, se tornarão os Estados Unidos. E as colônias do Sul, que forneciam algodão para a Inglaterra, elas vão entrar em conflito com a Inglaterra e ali eles vão deixar de fornecer o algodão para aquela potência, para a Inglaterra. E a Inglaterra se volta para quem? A Inglaterra se volta para o Brasil. Então, devido à Revolução Industrial e devido à Guerra de Independência dos Estados Unidos, a produção algodoeira do Brasil ela cresce bastante e o Brasil passa a exportar algodão para os ingleses. Inclusive, gente, o algodão ele vai ser o segundo produto agrícola do Brasil. Lá em Pernambuco, o algodão ele figurava assim como o segundo produto da economia do estado de Pernambuco. Primeiro, claro, a cana-de-açúcar. Fera, uma outra questão foi sobre o açúcar. Nós vimos que o açúcar ele entrou em decadência quando os holandeses foram expulsos do Nordeste. Bom, por que o açúcar entrou em decadência? Porque os holandeses foram plantar açúcar onde? Nas Antilhas, na América Central. Um açúcar mais barato e um açúcar, fera, de melhor qualidade. Logo, o açúcar nordestino, o açúcar brasileiro, ele vai entrar em decadência. Mas aí, fera, um outro acontecimento na Europa vem mudar a situação econômica daqui do Brasil, que foi a Revolução Francesa. Você vai ter o privilégio de ver a Revolução Francesa com Ana Carolina. E você vai ver que lá na Revolução Francesa vai haver um momento onde a escravidão nas colônias ela foi extinta. E ali a Revolução Francesa, que vai ser influenciada pelas ideias iluministas, essas ideias também vão chegar à América Central, no caso das Antilhas. E ali, gente, aquela população ela vai proclamar sua independência. E lá no Haiti, que era uma grande região que produzia cana-de-açúcar para a França, ali eles vão entrar em conflito, vão proclamar sua independência, e ali, gente, vai haver uma queda na produção açucareira. E aí, quem é que surge como um grande produtor de açúcar? O Brasil. Só que, fera, um detalhe, preste bem atenção. No século XVIII, com a retomada da lavoura canavieira, quem vai agora ter destaque não é mais o Nordeste, não é mais Pernambuco, não é mais Bahia. Agora é Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, o Nordeste continua produzindo cana-de-açúcar, mas dessa vez, lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo, eles vão ter um novo foco, eles vão ter, crescer bastante, vai crescer bastante ali a produção canavieira. Um outro produto, gente, que você vai ter também no século XVIII, como você está vendo ali em cima, são as drogas do sertão, né? O que são essas drogas do sertão? São as especiarias do Brasil. Uma outra questão que você vai ter aqui, gente, é a pesca da baleia. Bom, entre os estados de Santa Catarina e Bahia havia pesca da baleia. E aí, por que a pesca da baleia? Bom, você vai usar a baleia, né? No caso, você vai utilizar para fazer óleo combustível, você vai utilizar para engenharia, já para você fazer a junção das pedras, você vai usar para diversos fatores a pesca da baleia.
Uma outra questão que você vai ter é a construção naval. Nesse período do século XVIII, nesse período da economia, quem governava Portugal era um rei chamado Dom José I. E Dom José I, ele tinha um ministro chamado Marquês de Pombal. Vamos aqui ver o Marquês de Pombal. Bom, o Marquês de Pombal, gente, ele era o que nós chamamos de déspota esclarecido. E o que era um déspota esclarecido? Você também vai ver com Carol um assunto chamado iluminismo. E o que tem a ver o iluminismo com o despotismo esclarecido? Fera, um déspota esclarecido era um absolutista, um assunto que você também vai ver com Carol, era um absolutista que punha em prática, que colocava em prática as ideias iluministas. E o Marquês de Pombal, ele era um desses déspotas esclarecidos. Então, toda essa mudança econômica aqui no Brasil, aqui na colônia, será promovida por quem? Será promovida pelo Marquês de Pombal. Por quê? O Marquês de Pombal, gente, ele tem uma missão: livrar Portugal da dependência inglesa. E por que Portugal dependia da Inglaterra? Porque lá no início do século XVIII, lá em 1703, Portugal assinou um acordo com a Inglaterra, chamado popularmente de Tratado de Panos e Vinhos, onde esse tratado, gente, vai tornar Portugal dependente da economia inglesa, vai tornar Portugal subserviente à Inglaterra. E o Marquês de Pombal, ele queria livrar Portugal disso aí. Bom, então Pombal, ele tomou várias atitudes aqui no Brasil, dentre elas, acabar com as capitanias hereditárias, expulsar os jesuítas do Brasil, e essa expulsão dos jesuítas, gente, ocasionou uma queda no ensino aqui no Brasil. Por quê? Porque os jesuítas eram responsáveis pela educação. Então, Marquês de Pombal, ele promove melhorias para o Brasil. Por quê? O Brasil produzindo mais, o Brasil sendo mais rico, consequentemente, Portugal vai ganhar mais. Por quê? Porque tudo isso que o Brasil fazia, o Brasil pagava impostos a Portugal. Mas, como eterno só Deus, Dom José I morreu. E Dom José, gente, ele tinha a oposição da nobreza. Inclusive, Dom José sofreu um atentado. Né? Tentaram matar ele, por quê? Porque os nobres não concordavam com Dom José, muito menos com Pombal. Bom, mas as pessoas que tentaram matar Dom José foram presas e foram mortas. E a morte dele, gente, foi uma morte cruel. Por quê? Dom José mandou quebrar todos os ossos das pessoas envolvidas e de seus familiares. Então, quando elas tiveram seus ossos quebrados, foram lançadas vivas nas fogueiras. Ou seja, uma morte terrível, uma morte cruel. E com a morte, então, do rei Dom José, Pombal será demitido e quem vai assumir o trono é Dona Maria I, a Louca. Por que Dona Maria I ela era adjetivada de a Louca? Porque ela perdeu o marido e o filho em um curto intervalo de tempo, em apenas 2 anos. Então ela vivia pela corte gritando: "Ah! Ah!" Ela morria de medo do inferno. Bom, Vera, para encerrar, não se esqueça de uma coisa. O ouro, o ciclo do ouro no Brasil, ele não vai substituir a importância do açúcar. Fera, cuidado com isso. Alguns alunos pensam que o ciclo do ouro ele vai ser superior à produção açucareira no Brasil. Fera, não vai ser. O açúcar não perde importância econômica com o ciclo do ouro. Mesmo tendo ouro no Brasil, o açúcar ele figurava ainda como uma importante atividade econômica que Portugal desenvolvia aqui no Brasil. Fera, foi um prazer, passei sempre com você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.